Olá pessoal, eu sou a Kátia, cofundadora da Flavors. Estou aqui hoje para dar sequência na série A História das Marcas. Viemos falar hoje sobre a Chemex, uma das cafeteiras mais antigas e presente na atualidade. A Chemex foi criada pelo Dr. Peter Schlambon, um alemão que migrou da Alemanha para os Estados Unidos. Ele era apaixonado por café, assim como a gente, né? Só que ele não gostava do resultado da bebida preparada nas cafeteiras da época. Então, ele era um químico e inventor e resolveu fazer a sua própria cafeteira. Como um bom químico, ele estudou o café e chegou à conclusão de que apenas 2 elementos deveriam ser passados para a bebida: os óleos essenciais e a cafeína. Lógico, um bom café tem que trazer para a gente a cafeína. E aí ele analisou como que ele poderia trazer esse resultado e chegou também à conclusão de que através de uma excelente filtragem e de uma área adequada de contato do pó de café com a água. Ele defendia que o filtro deveria ter uma gramatura específica. Pensou muito para saber como que ele iria fazer esse contato, da água com o pó de café de uma forma mais profunda. Porque ele achava que o café disposto horizontalmente não era adequado para o tempo que precisava ficar em infusão o pó. Isso, gente, olha só, sabe que década que nós estamos? Nós estamos na década de 1930. Quanto? 90 anos atrás. Olha só, um utensílio que a gente utiliza hoje em dia no mundo dos cafés especiais foi pensado por um químico há 90 anos atrás. Dessa maneira, o que ele fez? Ele foi para o seu laboratório. E nesse laboratório, ele tinha lá todos os seus instrumentos e descobriu 2 instrumentos que ele poderia unir para formar a cafeteira perfeita: o funil e o Erlenmeyer. Veja que modificações. Ele fundiu esses 2 elementos e no funil, ele adicionou esse canal para que a água, quando passasse, o ar conseguisse sair através do canal que ele colocou no funil. E na parte de baixo do Erlenmeyer, ele criou o que a gente chama de umbiguinho, o belly button em inglês, que ele identifica exatamente a metade do volume que é para se passar na cafeteira que ele estava criando. O resultado dessa bebida foi uma bebida extremamente limpa e muito rica em sabor. Só que agora a gente já está em 1941, que foi quando a Chemex conseguiu a sua primeira patente. E a partir de então, ela poderia ser comercializada e o Dr. Schlambon, que fazia o seu próprio marketing, pegou uma Chemex e deu para o comprador daquela rede de lojas Macy's e falou: experimente, faça o seu café. No dia seguinte, ele recebe uma ligação telefônica falando: olha, nós vamos colocar a sua cafeteira no nosso próximo tabloide no dia 24 de maio. E assim ele recebeu a sua primeira grande encomenda. Gente, 1942. Nós estamos agora em plena guerra mundial. E nessa época, as coisas mudam muito. E todos os recursos eram destinados para priorizar objetos de guerra. O que acontece? Ele recebeu a sua encomenda, ligou para o seu fornecedor, que fabricava as peças de vidro, e esse fornecedor falou para ele: olha, infelizmente eu não vou poder te atender. Vocês podem imaginar como que ele se sentiu?
amando a cafeteira que ele fez, sabendo da perfeição do café, recebendo um pedido de uma rede de lojas extremamente importante e não podendo ter o produto. Esse fornecedor falou para ele: olha, só existe uma alternativa, que é você conseguir com que o seu produto seja classificado como prioridade A5, que seria um objeto indispensável em tempos de guerra. Gente, uma cafeteira indispensável em tempos de guerra. Eu acho que esse alemão era bem ousado e ele era chamado inclusive de Good Doctor. E ele não se intimidou com isso, não. Adivinha o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o presidente Roosevelt. Ele escreveu uma carta para o presidente e recebeu uma ligação telefônica depois do assessor. E eu vou ler para vocês aqui, lógico, eu traduzi para o português, mas com palavras do próprio Dr. Peter Schlumbom, o nome difícil de falar, não? Como foi essa ligação? Vamos lá. Abre aspas. Eu escrevi uma carta ao presidente Roosevelt, dizendo a ele sobre nosso apuro, e intitulei a minha carta com Minima Rex non cura. Está em latim, que significa: um rei não se incomoda com os detalhes. President cura et minima. Um presidente se preocupa até com os detalhes. E esse provérbio em latim surtiu efeito. 3 dias depois, o telefone tocou. Aqui é do escritório do chefe do Comitê de Produção de Guerra. Você é o doutor... Eu não consigo pronunciar esse nome. Ele falou: sim, sim, sim. Bem, você é um grande descarado de incomodar, no meio da maior guerra da história da humanidade, o presidente dos Estados Unidos com a sua maldita cafeteira. Sim, 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 ele respondeu. Mas parece ser uma boa maldita cafeteira. Então, que rating você precisa? A5. Bem, você conseguiu. Boa sorte. O impossível tornou-se possível. E a cafeteira Chemex se tornou prioridade de guerra. E assim ele conseguiu, em plena guerra mundial, começar a sua produção. O Dr. Schlumbom submeteu suas peças, as suas invenções, não só a Chemex, mas ele tinha uma série de invenções, ele era um inventor. Ele mandou para o MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, e o diretor do Departamento de Design Industrial julgou que essas peças eram realmente um referencial de design. E hoje esse museu conta com 23 peças na sua coleção permanente. Em 1958, o Instituto Tecnológico de Illinois concedeu à Chemex o título dentro das 100 melhores peças de design da época. Foi a única cafeteira que recebeu tal recomendação. Dr. Schlumbom ele tinha um jeito diferente de fazer marketing. Ele acreditava que a cafeteira falava por si própria. Então ele recebeu várias ofertas de agências para cuidar do marketing da peça, mas ele mesmo gostava de estar à frente. Ele falava: quem mais sabe de Chemex do que eu que inventei? E a estratégia que ele sempre usou foi entregar Chemex para as pessoas. Então ele entregou e dava de presente a Chemex para várias personalidades da época. E um dos grandes, vamos dizer assim, reconhecimento público, né, que aconteceu foi do 007. Em 1956, James Bond, 007, no seu filme From Russia with Love,
em português, da Rússia com amor, fez o seu café na Chemex. Esse foi o grande endosso de reconhecimento público que a Chemex teve na época. Em 1962, o Good Doctor falece e deixa sua empresa para a vice-presidente, Marie Foley. Foi a primeira funcionária que acompanhou desde as primeiras produções. Mas depois, na década de 70, ela resolve não continuar mais com a empresa e vende para empresas privadas. Durante essa década, passou de mão em mão, eles fizeram várias modificações, mas realmente não tinham o espírito do Good Doctor. Na década de 80, finalzinho da década de 70, começo da década de 80, a empresa foi vendida para Patrick e Liz Grassi, os pais do Adams, que toca a Chemex até hoje. Eles conseguem retomar, ai gente, comecei a falar, fiquei arrepiada. Eles conseguem retomar o espírito da Chemex através de uma empresa familiar e que acredita realmente na qualidade do café, que cuida da qualidade do café, assim como aconteceu quando o Dr. Schlumbohm inventou essa cafeteira. É muito bacana, porque a gente falando hoje em dia em café, a gente fala de empresas familiares e o quão apaixonado nós somos. Então a Chemex conseguiu, 40 anos depois, estamos em 1980, hein gente? A gente está em 2020, ainda tem mais 40 anos de história por aí, mas eles começam a resgatar aquele espírito criado pelo Good Doctor. E desde então, eles continuaram lançando novos produtos, refazendo as embalagens, como a gente vai ver aqui. Mas realmente foi em 2007, com o advindo da comunicação global, da internet, que a Chemex começou a expandir internacionalmente, onde foi possível contato com diversos países, diversos produtores, pessoas que acabaram conhecendo mais essa cafeteira, fazendo seus experimentos e seus testes e validando essa bebida incrível que é produzida na Chemex. Mas foi em 2012 que a Chemex chega no Brasil através da Flavors. Gente, fantástico poder trazer e termos aqui no Brasil o maior produtor mundial de cafés, onde as pessoas puderam experimentar o seu café, testar o seu café e validar a bebida que é produzida nessa cafeteira incrível. Eu posso lembrar ainda os primeiros clientes que compararam Chemex com a Flavors. A gente está falando de 2012 também, né? 8 anos atrás, na época que os cafés especiais estavam começando a ser divulgados. Os nossos primeiros clientes de Chemex foram a Georgia, do Luca Café de Curitiba, a Paulinha do Mundo Café, o Cindy Café aqui de São Paulo e o Pedro do Café Cristina de Brasília. Pedro não está mais hoje aqui no Brasil, mas também pioneiríssimo aí nesse mundo dos cafés especiais. Então assim, pessoas que acreditaram, que conheciam já, né, internacionalmente e que de certa forma endossaram essa bebida, né, através de utilização desse método nas suas cafeterias junto com seus cafés. Fantástico isso, gente. Hoje a gente está com 8 anos, a Chemex é uma das cafeteiras, vou dizer para vocês, realmente que produz uma bebida espetacular por todos os conceitos que ela traz. Ela tem alguns acessórios bacana também e alguns modelos de Chemex. A gente está podendo ver aqui na frente, disposto, uma que tem colar de madeira e alça e um cordão de couro, e a de alça de vidro também. Então os dois modelos bem clássicos de Chemex, bem tradicionais, e principalmente os seus filtros, que
são de uma gramatura específica para poder realmente deixar só aqueles dois componentes passarem, óleos essenciais e cafeína. O que é ruim fica de fora. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, compartilha com seus amigos e siga-nos nas redes sociais. A gente vai estar de volta contando um pouquinho mais sobre outras marcas, a história das marcas. Tchau, tchau, até mais!